Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos então falar sobre a crise na igreja, pelo menos a maneira como eu enxergo a crise. A pretensão desse vídeo é dar um panorama geral sobre a crise, para nós termos noção do que se diz, do que nós estamos falando quando nós falamos de crise na igreja, os diversos grupos que hoje tocam nesse assunto, como o sede-vacantismo, os tradicionais, Fraternidade Sacerdotal São Pio X, enfim, tem um outro mapa mental sobre estes grupos também. Então, a pretensão é dar uma visão geral sobre isto. Já adianto que esse vídeo não é para aquelas pessoas que só têm 2 neurônios, tá certo? Olavo de Carvalho dizia que o brasileiro só tem 2 neurônios, um se chama concordo e outro discordo, né? A pessoa não consegue pensar muito além daquela polarização que foi criada para ela, né? Ou é direita ou é esquerda, ou é conservador ou é progressista, e por aí vai, né? Então a pessoa não consegue pensar muito fora disso. Então, se você é destes que não consegue pensar muito além disso, já adianto para você não perder seu tempo, esse vídeo não é para você, pode fechar, siga sua vida, né? Vá ver outros vídeos, outros canais por aí, certo? Esse é aquele vídeo para o padre perder os poucos inscritos que ele conseguiu, né? Nesse tempo. Enfim, vamos então falar sobre a crise. Começando, penso que nós devemos falar sobre o modernismo, né? Primeira coisa aqui, o primeiro grande problema, eu diria, é o modernismo e, claro, a infiltração, né? Aqui você pode pensar, essa infiltração se deu, né, com maçonaria, né? Eu diria o principal aqui, né? Foi uma infiltração de séculos, muito antes de Vaticano II, né? Muito antes disso. Aqueles que entendem um pouco de história do Brasil, percebem o quanto a maçonaria influenciou, né, na história da igreja aqui no Brasil, até mesmo na família imperial, enfim. Então, maçonaria, você tem aqui também, né, hoje, né, isso é mais evidente, a questão do comunismo, né? Então, os marxistas aí, o que depois será chamado depois de teologia da libertação. Vocês estão vendo como minha letra é bonita, né? Enfim. Existem outras coisas, né? Alguns vão ter algumas teorias da conspiração maiores aí, algumas sociedades secretas além disso. Não vou entrar muito nesse ponto. O que importa é que a igreja foi infiltrada por pessoas que não eram católicas, que não são católicas, com a intenção de destruí-la, né, por dentro, de implodi-la por dentro. E aí, no modernismo, nós temos também essa tentativa de adaptação do mundo, é um dos principais erros do modernismo, né? Então, a gente tem que mudar com a desculpa, né, sempre da ação pastoral, né? Então, a gente tem que adaptar a nossa ação pastoral, né? Porque o homem moderno, o mundo moderno, o homem moderno, o mundo moderno, e por aí vai, né? Então, essa adaptação passa principalmente com a desculpa da pastoral, né? Sempre a pastoral. A pastoral vai ser, de certa maneira, o super-herói, né, que vai vir para resolver todos os problemas, né? Então, a gente faz as coisas erradas, a gente faz coisas erradas na liturgia, a gente usa a desculpa a gente usa a desculpa da pastoral, né? Então, a realidade pastoral, certo? Quanto aos erros modernistas, né? Bem, os sílabos de Pio IX já fala bastante, né, dos erros. Tem uma lista lá de vários dos erros do modernismo. Outro papa que combateu bastante o modernismo foi o Papa São Pio X. Hoje, inclusive, memória dele, né? Um dia em que estou gravando este vídeo. Mas só para listar alguns aqui, né? Eu diria um dos piores, o liberalismo. Nossa direita hoje, né, no Brasil, em grande parte, é liberal, né? O liberalismo. Outro problema aqui, né? Liberdade, tá tudo ligado ao liberalismo, né? A liberdade de consciência, se fala aqui. Liberdade religiosa, tá até ali, né, na realidade do Vaticano II, né? Só para citar alguns problemas, né? Além disso, São Pio X chama o modernismo de o esgoto coletor de todas as heresias, né? Então, realmente é algo muito grave. Eu recomendo fortemente, você quer entender sobre, né, o modernismo, leia Pascendi, do Papa São Pio X,
e leia o Sílabus de Pio IX. Ao menos esses 2 documentos. Tem outros, mas isso aí já dá para você ter uma boa noção. Então, o modernismo é, de fato, um problemão. E ele foi se espalhando. Ele é a causa de muitos dos nossos problemas hoje. Depois, quando se fala de crise na igreja, aqui, entenda que eu estou dando um panorama geral de como normalmente os diversos grupos tradicionais, não tão tradicionais assim, enxergam a crise, né? É isso que eu estou fazendo, certo? Quando você for me perguntar assim, qual é a sua opinião, padre, sobre tudo isso? Aí, isso aí eu vou fazer, vou dar minha opinião sobre essa questão toda da crise em outro vídeo, né? E como eu meio que saí dessa loucura aqui, né? Dessas discussões sobre a crise. Então, depois, os grupos tradicionais costumam falar o quê? Né? Problema. Depois, o modernismo, que é meio que a causa dessa coisa, as infiltrações dentro da igreja. Nós temos, então, o Vaticano II. Né? Quais são os principais problemas que, né, os grupos mais tradicionais, como um todo, né, seja sede vacantista, Centro Dom Bosco, Fraternidade Sacerdotal São Pio X, enfim, que você quiser desses grupos mais tradicionais, ou como você entende, enfim, esses grupos tradicionais, o que eles apontam? Né? O primeiro deles é esse aqui, ó, a liberdade religiosa. Né? Por quê? Né? Então, você procura uma encíclica depois, um documento chamado Mortalium Animus, e ele vai, por exemplo, condenar o ecumenismo, né? Papa Pio XII, se não estou enganado, ou é Pio XI, enfim, né? Ele vai condenar o modernismo. A liberdade religiosa, veja, qual é o ponto aqui? O Estado deve ser católico. O erro não pode ter direitos, tá? O verdadeiro ecumenismo se chama, sabe o quê? Se chama conversão, tá? Conversão, né, dos hereges para a fé católica, tá? Isso é ecumenismo de verdade, né? Certo? Então, isso aqui é o ecumenismo, né, que é falado, de certa maneira, pelo Papa na Mortalium Animus, né? Então, ecumenismo mesmo é as pessoas voltarem para a igreja, não é ficar naquela conversa, isso e aquilo, certo? Então, é só ler Mortalium Animus, você vai ver estas coisas. Muito bem, isso aqui são os principais problemas. É claro que o que também é muito discutido, com certeza, é a reforma litúrgica, né? Veja que não é tanto o Vaticano II, o Concílio Vaticano II em si mesmo, quanto a Sacrosanto Concílio, mas o que aconteceu depois, essa reforma litúrgica aqui, que criou depois os novos ritos, a missa nova, como se fala, como o próprio Paulo VI falava, né? Assim, sobre os documentos, né? Aqui, né, você tem ecumenismo, você tem a Unitatis Redintegratio, sobre a liberdade religiosa, se eu não me engano, é Nostra Aetate, tá? Nostra Aetate. São os principais documentos que são criticados, né, pelos meios tradicionais, tá? De conterem erros, ou seja, de terem ensinamentos, de terem certos ensinamentos que são contrários a doutrinas, né, a documentos anteriores. Então, ecumenismo, você leia Mortalium Animus, né? E aí você vai perceber que tem alguma coisa errada na maneira como nós fazemos ecumenismo hoje, a maneira como a Mortalium Animus fala sobre ecumenismo, né? As coisas não batem, né? Uma coisa, alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado. As duas coisas não são conciliáveis, né, se você ler esses dois documentos. Por exemplo, Unitatis Redintegratio e Mortalium Animus. Quanto à reforma litúrgica, aí entra a questão da missa, né? Principalmente a missa. Né? Principalmente a missa. É claro que os sedevacantistas, por exemplo, eles vão questionar outras coisas, eles vão questionar a validade, né, do sacramento da ordem. Isso aqui é um problemão, né? Também. Né? Porque se você questionar a validade do sacramento da ordem, então não tem missa, né? Se você não tem um padre, como é que vai ter missa? Também não tem confissão. Pode ter batismo? Sim, pode ter batismo, né? Até um ateu pode batizar, né? Mas, se você questionando isso aqui, né, isso aqui realmente separa o sedevacantista de muitos outros grupos, né? Quando eles passam a questionar a validade do sacramento da ordem. Por quê? Por que eles questionam? Porque houve uma mudança na forma do sacramento, né? Todo sacramento é composto de matéria e forma, né?
A matéria do sacramento da ordem é a pessoa ali, né? O homem ali, enfim. E a forma é a forma do rito ali, o rito litúrgico, certo? Então houve uma mudança na forma, principalmente, tá? A questão principal aqui dos sedevacantistas é a forma no rito da ordenação episcopal, né? Dos bispos, né? Então vou colocar aqui bispos, fica mais fácil, certo? Então os sedevacantistas questionam isso aqui, tá? E isso aqui dá um problemão. Muito bem. Então, quanto ao Concílio Vaticano II, por alto, é isso, gente. A ideia aqui é dar um panorama geral, tá? Não é esmiuçar cada uma dessas coisas. Só sobre o modernismo aqui seriam vídeos e vídeos, séries e séries sobre isso, tá? Eu só estou apenas fazendo um panorama geral aqui, dando um panorama geral. Depois, uma outra coisa, uma outra situação que eu penso que está relacionada à crise na igreja, que eu diria que poucos desses grupos falam, sabe? Ou pelo menos tentam agir para mudar, ou pelo menos se importam, é a formação sacerdotal, sabe? A formação sacerdotal eu vejo que é muito negligenciada. As pessoas querem resolver a crise na igreja, mas eu não entendo por que elas não pensam mais, né, na formação sacerdotal, né? Assim, é uma coisa que não faz muito sentido. Você está dizendo que tem um grande problema na hierarquia, mas você não volta o seu olhar para o seminário, né? Enfim, então esse é um grande problema. E aí, vamos lá, né? Quais são os problemas na formação sacerdotal? Primeiro, nós já temos as novas gerações, eu digo da minha mesma, a minha própria geração. Nós somos mais frágeis, né, humanamente falando, então a dimensão humana afetiva mais fraca. A capacidade de perseverar, de adquirir virtude, sabe? Isso muitas vezes é negligenciado e, às vezes, no seminário, né, a dimensão humana afetiva fica relacionada à psicologia, entendeu? Chama lá uma psicóloga e pronto. A psicóloga cuida aí, né, das questões afetivas dos seminaristas, né? E aí, assim, a igreja que é perita em humanidade deixa de ensinar de fato, né? Então esse é um problema. É claro, nós temos muitos problemas aqui, né, que são próprios do nosso tempo, né? Então, assim, só para dizer, né, internet aqui, ó, né, causa um problemão, né? Internet tem coisas boas, é lógico, né? Mas só a realidade de ter que lidar com a internet, né? E como a formação sacerdotal lida com isso, né? Gera sérios problemas, né? Então, não vou me aprofundar muito aqui, mas o ponto é que a dimensão humana afetiva, né? Ou seja, o ser homem do padre, muitas vezes está prejudicado por uma falta de uma formação, né, adequada. Aqui não é a crítica pela crítica, tá, pessoal? Quando eu falo essas coisas aqui, enfim, tem um pouco da minha opinião nisso tudo, é claro, mas não é, a ideia aqui não é ficar atacando as pessoas, atacar a formação, entendeu? Eu só quero, né, dar uma visão geral, pelo menos de como eu enxergo as coisas, né? Ou seja, esse problema na afetividade vai levar a isso aqui também, ó, a questão do lobby gay dentro da igreja, né? Ele vai crescendo e ele se alimenta, né, de crise na formação sacerdotal, né? Então, as pessoas não dão atenção a isso aqui, ó, mas isso aqui gera muitos problemas, né? Isso aqui leva também a certos carreirismos, sabe? Certos carreirismos. Isso aqui faz, né, muitas pessoas crescerem na hierarquia dentro da igreja, né? Porque esse lobby aqui vai, né, ele persegue quem denuncia ele, lógico, né? E vai também exaltando, né, as pessoas que fazem parte dele, né? Vai, né, tornando as pessoas que fazem parte dele importantes na hierarquia da igreja, né? Enfim, isso aqui é um problema. Continuando, aí a gente tem também a teologia da libertação, acho que a maioria das pessoas já deve ter escutado sobre isso, né? A própria vida intelectual, né? Então, às vezes a formação, os estudos, né, em parte por causa do próprio seminarista, que não se esforça tanto, mas também, às vezes, o próprio seminário não ajuda muito também ele a se desenvolver bem intelectualmente. Então, às vezes, uma formação intelectual fraca,
e eu nem coloquei aqui, né, a questão da vida espiritual e tantas outras dimensões da formação. A liturgia, então, como consequência, também é prejudicada, né, até por conta, né, da reforma litúrgica, né? A reforma litúrgica vai levando a isso. Por que que eu digo isso, né? Lembrando que eu estou falando aqui do ponto de vista dos tradicionais, né, dos grupos tradicionais. A missa nova, ela dá abertura para muitas coisas, né? As rúbricas não são muito precisas, né? Então você pode fazer muitas coisas ali e às vezes não vai nem ser um abuso litúrgico, porque o missal não fecha muito a coisa, né? Então, assim, na missa tradicional você tem o ângulo para a abertura dos braços, né? Tem até isso. Mas na reforma litúrgica você tem uma abertura maior, né, na liturgia, mais adaptações, enfim, mais possibilidades, né? Não é tão fechado assim. Com isso, nós temos problema nas vocações também, né? Uma diminuição nas vocações sacerdotais e nas que existem, né? Você tem que pensar na qualidade dessas vocações também, né? Então, nós temos alguns padres, algumas vocações sacerdotais, mas essas vocações aqui, né? Será que esses candidatos eles têm reais condições de serem sacerdotes, né? Se a gente for muito criterioso, às vezes não sobraria ninguém, né? Não sobraria ninguém, nem eu mesmo que estou falando aqui, né? Enfim, então, qual é a qualidade dessas vocações que vão surgindo, né? Mas Deus, né, vai chamando as pessoas, né? De todas as maneiras, Deus chama, Deus continua a agir. Às vezes eu penso que as pessoas se concentram muito na crise aqui da igreja e parecem que esquecem que Deus está agindo também para a nossa salvação. Deus está guiando a história na sua providência, né? Outra consequência, né, de uma má formação sacerdotal é que a catequese também enfraquece, né? Então as pessoas nas paróquias vão receber uma catequese fraquinha. Por quê? Porque a formação do padre não foi boa também. E por aí vai. Então, isso sobre a formação sacerdotal. Lembrando, isso é um panorama geral. Vamos continuar. Estamos terminando pelo menos essa parte aqui da crise. Depois vamos falar dos grupos, né? Os argumentos de cada um dos grupos. Bem, sobre a hierarquia, nós temos então aqui alguns problemas também, né? Em relação ao Papa, nós temos aqui a questão da infalibilidade papal discutida. Aqui, sede vacantistas, né? Você vai ter grupos como a Resistência, Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Centro Dom Bosco, enfim, né? Vários grupos aqui tendo esta questão aqui da infalibilidade como um ponto, diria até central, de discordância, né? Às vezes não vão discordar muito das críticas feitas ao concílio, né? ou sobre o modernismo, né? Provavelmente muitos sedevacantistas e grupos tradicionais concordariam sobre o modernismo, concordariam sobre o Vaticano II, né? Esses erros aqui do Vaticano II, segundo eles, né? Enfim, muitos fariam isso, mas aqui, né, a coisa começa a ficar diferente, né? Por quê? Porque quanto à infalibilidade, tem uma série de discussões, né, principalmente entre sedevacantistas e as pessoas, né, de grupos tradicionais, como Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Centro Dom Bosco, um exemplo, né, que está um pouco ligado à fraternidade, de certa maneira, pelo menos tem um pensamento parecido. Enfim, então a infalibilidade é uma grande questão. Outra questão são as falas controversas do Papa, né? Então, às vezes o Papa fala algumas coisas que mesmo as pessoas mais simples, né, se questionam, né? Não estamos nem falando das pessoas aqui tradicionais. Às vezes as pessoas simples escutam alguma fala do Papa, fala dele mesmo, não é jornal, não é Rede Globo, é simplesmente o Papa mesmo falando. E aí as pessoas, mas como assim? Como é que eu não entendi isso que o Papa falou? Padre, me explica aqui. Enfim, aí a gente tem que se virar, né, para explicar, né? Outro problema, documentos dúbios, né? Aqui, para citar um, né, Fidúcia Súplicas, o mais controverso, né, dos mais recentes, né? Então, assim, é dito uma coisa no documento, mas aí depois vem uma fala, né, não é bem assim, mas bem, lá no documento está escrito desse jeito, meu caro. Número 31, se você quiser dar uma olhada, se eu não me engano é o 31, ou é o 30, né, que fala da bênção dos casais, né?
Então, só para dar um exemplo, então isso aqui causa muita controvérsia também, né? É o principal ponto de discussão, eu diria, isso aqui, né, a questão do Papa, é o principal ponto de discussão entre sédio-vacantistas e outros grupos tradicionais. Depois você tem a questão da colegialidade. O que é isso, né? Então, hoje, as conferências episcopais têm muito mais poder, né? Então, conferências episcopais tem muito, muito mais poder do que antes, né? Antes elas, né, antigamente nem sequer existiam isso. Mas um exemplo simples, né? Um exemplo simples do poder que elas têm. Hoje, o nosso missal, a oração eucarística, ela é modificada, né? Veja, uma oração eucarística é modificada por uma conferência episcopal, né? Antigamente nem o Papa mexia na oração eucarística, porque antigamente era só existia a oração eucarística primeiro, o cânon romano, né? E nem o Papa assim mexia, né? Modificava o cânon romano. O primeiro que foi modificar o cânon romano foi o Papa João XXIII, né? Que ele acrescentou ali, né? Ele acrescentou ali São José no cânon, né? Então, né? Ele acrescentou São José ali no cânon romano. Então, nem o Papa ficava mexendo nas orações eucarísticas. Hoje, nossa conferência faz uma tradução do missal, entendeu? E ela modifica, né, as orações eucarísticas. Estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que é certo, enfim, só estou aqui falando, né, daquilo que é questionado, principalmente por esses grupos, né? Como eu disse, minha opinião, vocês o verão em outro vídeo. Então, a questão da colegialidade aqui, né? Além disso, tem um foco maior nos leigos, os leigos agora falam mais, participam mais, né? Mesmo às vezes não tendo uma formação teológica, né, sólida quanto a isso, né? Então, os leigos que são a igreja discente, né, têm ensinado mais e participado mais, inclusive, de decisões da hierarquia, como a gente tem visto hoje. Por que eu coloquei aqui falta de responsabilidade? É porque é o seguinte, quando a pessoa, né, decide a coisa em um grupo, de certa maneira, a autoridade passa para o grupo e a responsabilidade também, tá? Então, acaba que, às vezes, o bispo não vai assumir a responsabilidade da decisão que ele tomou. Por quê? Ele vai dizer, não, nós decidimos juntos, né? Então, junta lá um grupo de padres, né? E aí eles, né, votam ali uma decisão e o bispo carimba ali, dá a chancela dele. E aí, veja, não, nós decidimos, né? Então, né, ele exerce o poder, mas sem a responsabilidade, né? Isso aqui é um problemão também, né? Isso é um problema, certo? Então, quanto à crise na igreja, de forma geral, muito geral, é essa bagunça aqui, com essa letra feia, inclusive, né? É essa bagunça. Bem, eu disse todas estas coisas nesse vídeo, né, tendo em conta aquilo que os grupos tradicionais, ditos tradicionais, costumam pensar, né, sobre a crise. Agora nós vamos falar desses grupos, tá? Muito bem, vamos então falar sobre os diversos grupos na igreja hoje. Alguns dirão que alguns desses grupos sequer estão dentro da igreja, né? Mas o que importa aqui é que todos estes aqui se dizem católicos, né? Então todos esses grupos, todos eles se consideram católicos. Não tem nenhum grupo aqui que diz eu não sou católico, né? Todos eles, certo? Então vamos falar sobre eles. Eu quis usar essa imagem do iceberg, né? Para que a gente entendesse o seguinte: o que está mais visível e o que está menos visível, né? Essa é a ideia. Quem está mais em comunhão com Roma também e quem está em menos comunhão com Roma, certo? Ou em comunhão nenhuma, né? Enfim. Então esse é o ponto. Então bem aqui na ponta, de certa maneira, desse iceberg, né? De certa maneira é um iceberg aqui, nós temos os católicos comuns, as pessoas comuns, né, que às vezes nem sabem de nada da crise na igreja, entendeu? Não estão preocupadas com isso,
entendeu? Então aqui a gente tem os católicos comuns, por exemplo, pessoas paroquianas, pessoas de paróquia, né? Fiéis de paróquia. Então aqui, né, pessoas de grupos como Renovação RCC, né, os movimentos de um modo geral, não, as pessoas que costumam ir na paróquia. A senhorinha, vamos lá, a senhorinha do apostolado da oração, né? Que, na minha opinião, faz mais pela crise na igreja do que todo mundo aqui, mas tudo bem. Para mim, a senhorinha do apostolado da oração faz mais pela igreja do que toda essa galera aqui, mas vamos lá, né? Vamos continuar. Bem, depois nós temos esses grupos conservadores, né? Eu diria que certos conservadores, é o católico conservador, né? Aí ele tem já tem aquela visão um pouco mais do Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Já tem uma visão um pouquinho mais tradicional das coisas, ele conhece, sabe da missa tradicional, né? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui o nosso querido Padre Paulo Ricardo, né? Não estou dizendo que ele é isto, né? Mas assim, querendo ou não, ele é um expoente, né? Que acaba por guiar, né, esses tipos de católicos, né? Certo? Em qual grupo você está, padre? Depois a gente fala sobre isso. Pelo menos qual grupo eu me encaixaria, né? Enfim. Mas, enfim, aqui você tem Padre Paulo Ricardo, né? Você tem, né, Padre Overlan aqui, se você quiser colocar. Enfim. Você tem os padres, né, que são, né, podemos colocar aqui também, né, um pouco Opus Dei, né? Então aqui está todo mundo em perfeita comunhão com Roma, né? Todo mundo aqui, perfeita comunhão com Roma, certo? Então aqui entra católicos influenciados pelo Olavo de Carvalho, que vieram para a igreja influenciados por ele, por exemplo, né? Então esse grupo aqui são aquelas pessoas que vão na missa nova, por exemplo, vai na missa nova. Gente, toda vez que eu falo missa nova aqui, é porque o próprio Papa Paulo VI usou essa nomenclatura, certo? Enfim, né? Não é pejorativo não, tá bom? Eu celebro a missa de Paulo VI, né? Só para deixar claro isso. Continuando. Então, vão na missa nova, celebra a missa nova, é o caso do Padre Paulo Ricardo, todos os dias celebra a missa nova, missa de Paulo VI. Tá? Não tem problema nenhum com ela, e, assim, não tem grandes problemas, claro que alguns aqui vão ter algumas críticas, algumas coisas pontuais, né, que poderiam ser melhores, é claro, mas não tem lá grandes problemas em celebrar e em participar delas, né? Aqui também podemos colocar, né, eu diria o Centro Dom Bosco entra aqui também, né? Eita, letra feia, hein? Enfim, temos aqui então o Centro Dom Bosco, né, que também, né, tem essas ideias. Mas é claro, esses católicos aqui gostam de missa tradicional, né, gostam da missa tradicional. Se eles puderem, eles vão na missa tradicional, é o caso do Centro Dom Bosco, né? Então, isso é mais ou menos esse grupo aqui de católicos, certo? Depois nós temos os grupos que eu chamaria Ecclesia Dei, né? Então, aqui você tem, né, Bom Pastor, que em Brasília tem, né, uma capela do Instituto Bom Pastor. Então aqui eles vivem do rito tradicional, né, Fraternidade São Pedro, né? Quando eu fui na Holanda visitar meu irmão, fui inclusive na missa deles, né, me receberam muito bem. O pessoal do Instituto Bom Pastor também sempre me receberam muito bem. Então, o Instituto Bom Pastor, a Fraternidade São Pedro, só para citar alguns exemplos, eu acho que é isso, né? Então, estes grupos aqui, eles já têm umas certas críticas, né, um pouco mais severas ao Vaticano II, né? Também há certas coisas que o Papa fala, mas eles estão em comunhão com Roma, eles estão em comunhão com o Papa, né? Consideram ele Papa, certo? Enfim, então eles têm algumas críticas aqui, inclusive a missa nova e tudo mais, mas para eles a missa nova é válida,
os sacerdotes ordenados no novo rito são válidos, certo? Então, eles têm esse tipo de pensamento normalmente, né? Muito bem. Depois, aqui já, veja aqui no nosso desenho, né? Eclésia Dei está bem aqui. Agora, Fraternidade Sacerdotal São Pio X já está aqui, né, na água, né, desse iceberg. E o que significa isso? Significa que eles consideram que o Papa é Papa, tá? Né? Mas eles têm sim uma certa ligação com Roma, com o Papa. Eles têm uma certa ligação com o Papa, mas as críticas deles são bem mais pesadas em relação ao Vaticano II, né? E também ao Papa, né? E também a Missa Nova e os ritos todos, né? Mas a Missa Nova continua sendo válida, tá certo? O Papa continua sendo o Papa, até botei Papa 2 vezes aqui, né? Enfim. Eles continuam achando todos os sacramentos válidos, tá bom? Alguns sede-vacantistas dirão que há algumas controvérsias quanto a isso, né? De que, né, por exemplo, o Dom Lefebvre, às vezes, ordenava sob condição certos padres. Mas isso aí é coisas que os sede-vacantistas falam, não tem como ter uma certeza disso, né? Alguns vão discordar. Mas o ponto é que a fraternidade sacerdotal São Pio X considera, sim, os sacramentos todos válidos, né? Agora aqui um pouquinho mais embaixo, nós temos a resistência, né? A resistência ela saiu da fraternidade São Pio X, certo? Por quê? Porque a fraternidade São Pio X fez um acordo com o Papa, fez um acordo com Roma, né? E aí, né, a resistência saiu, as pessoas que estavam aqui, né, saíram da fraternidade, porque, segundo eles, né, isso ia contra, né, a intenção de Dom Lefebvre, né, certo? Então, para permanecerem mais fiéis aos princípios de Dom Lefebvre e daquilo que seria a fraternidade sacerdotal no início de tudo, então eles saíram e formaram a resistência. Então, tem alguns bispos aqui, válidos inclusive, né? Foram ordenados por Dom Lefebvre, enfim, eles têm alguns padres e por aí vai, certo? Então, a resistência já não tem vínculo com Roma, certo? Então, nada de Roma, entendeu? Com eles, né? As críticas deles permanecem basicamente as mesmas em relação ao Vaticano II, em relação, né, ao Rito Novo e por aí vai, mas eles consideram, a princípio, pelo que eu me recordo, posso estar muito enganado, né, mas pelo que eu me recordo, eles consideram os sacramentos válidos, tá? Os novos sacramentos válidos, né? Enfim, chegamos aos sede-vacantistas, né? O pessoal, a bola da vez ultimamente, né? Então, os sede-vacantistas, eles não só não têm relação com o Papa, mas dizem que ele não é Papa, né? Porque qual é o argumento deles? O argumento deles é que esse Papa aqui é um herege, né? E um herege não está dentro da igreja, logo ele não pode ser Papa. Assim, em miúdos, assim, resumidamente, é esse o argumento deles, tá? Olha só, a resistência, ela diz a mesma coisa, basicamente. Calma, né? Calma, vamos lá. A resistência também diz que o Papa é um herege, tá? Opa. A resistência. E olha só, a resistência, ela também diz algo parecido. Parecido, mas não é a mesma coisa, né? Ela diz que o Papa é herege, mas que ele é Papa, né? Então, qual é a briga dos sede-vacantistas com todos esses grupos aqui, ó? Vamos lá, né? O que os sede-vacantistas, né, acusam todos esses grupos aqui, né? Conservadores, Ecclesia Dei, Fraternidade, Resistência. Todos eles, para os sede-vacantistas, todos eles são galicanos. Certo? Galicanismo é uma heresia, não? É uma heresia que foi, de certa maneira, combatida no Concílio Vaticano I, né, que tratou da infalibilidade papal. Então, os sede-vacantistas acusam todos esses grupos aqui de
Galicanos. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: se vocês têm um papa, vocês obedeçam a esse papa. Não existe isso de resistir a Pedro. Se ele é papa, ele deve ser obedecido, né? E quem é que dizia que o papa podia ser herege, que o papa podia errar, às vezes, né? Eram os galicanos, né? Então aí entra a grande controvérsia. E assim, agora um pouco da minha opinião. Enquanto não se levar a sério essa discussão, né, levantada pelos sedevacantistas, eles continuarão crescendo, né? Eu penso que a maneira de resolver isso é, primeiro, a gente levar a discussão a sério. As pessoas ficam brincando, né? Ah, sede vaca, zoa, né? Faz brincadeira. Pois é, só que esse grupo aqui, ó, ele está crescendo bastante, tá? Ele está saindo, ele tá subindo, tá? Eu digo em número de pessoas. Ele deixou de ser uma coisa oculta aqui, né, nesse iceberg, uma coisa debaixo da superfície. Esse grupo está chegando aqui, ó, na superfície, entendeu? Por quê? Porque, né, eles não são levados a sério, só que os seus argumentos são bons. Padre, o senhor é sedevacantista? Não, não sou sedevacantista. Mas eu procuro analisar as coisas, sabe, sem me deixar levar muito pelas paixões. Eu procuro ter honestidade intelectual, entendeu? E eu gastei meses, né, vendo argumentos, né, de grupos Ecclesia Dei, de fraternidade, de resistência, de sedevacantistas, né? Vi muitos vídeos, li livros, entendeu? Li alguns livros, vi os argumentos de resistência, vi argumentos aqui da fraternidade, certo? Vi muitos argumentos, entendeu? Alguns, de fato, aqui da resistência, por exemplo, e da fraternidade, até levam a sério a discussão, né? Levam a sério a discussão e tentam, de fato, rebater os sedevacantistas, né? Mas o ponto é que os sedevacantistas têm crescido e eles estão saindo, né? Estão chegando na superfície, estão ficando cada vez mais visíveis. Por quê? Porque o seu número tem crescido. E vou já falar também que é um responsável por isso, né? Um freio, né? Um freio. Então, veja, para os sedevacantistas, né, qual é a doutrina católica, né, para eles em relação ao Papa? O Papa é infalível em matéria de fé e moral. Em fé e moral. A questão aqui é quando, né? Quando ele é infalível em matéria de fé e moral? O pastor Eternos fala que ele é infalível de fé e moral quando ele fala ex cátedra, né? Então, ele fala da cadeira de Pedro, da autoridade de Pedro. Para os sedevacantistas, sempre que o Papa tem a intenção de ensinar fé e moral, ele é infalível. Entendeu? Ele sentou ali para dar uma catequese. Ele tocou em fé e moral, ele é infalível, né? Para esses grupos aqui, todos, né, o Papa só é infalível quando ele se pronuncia de forma solene, magistério solene, né? Magistério extraordinário, certo? Em outras ocasiões, ele pode errar, né? Ele pode errar. Então, assim, a questão dos sedevacantistas não é se o Papa é pecador ou não é pecador, entendeu? Porque tinha um Papa Alexandre tal, que fazia isso e essas coisas de errado. Não, a questão toda é em relação à fé, o ensinamento da fé e moral, tá? Enquanto certos grupos aqui, às vezes até aqui conservadores, né, ficarem batendo nos sedevacantistas, falando, já teve outros papas que não prestavam, e eles eram papas assim mesmo e tal, você vai estar atacando um espantalho. O que eu vejo muito hoje, quando as pessoas vão atacar os sedevacantistas, eles atacam um espantalho, né? A pessoa não parou para escutar, né, com sinceridade, com honestidade,
os argumentos deles, entendeu? E aí atacam o espantalho. E qual é o problema? Você está atacando o espantalho, esse grupo vai continuar crescendo. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Daqui a pouco ele está maior que os grupos Ecclesia Dei, inclusive. Se é que já não está, entendeu? Então, assim, por isso, é nesse sentido que eu digo que deveria se levar a discussão a sério, né? Principalmente esses grupos que estão aqui, né, nessa área mais visível, entendeu? Nessa parte mais visível. Por quê? Porque os sede-vacantistas estão chegando aqui, nessa parte mais visível, eles estão ganhando visibilidade. E se você não dá um bom, de alguma forma, se você não vacina bem as pessoas quanto a isso, esses católicos comuns aqui, ó, os primeiros, vão se tornar sede-vacantistas. Eles passam direto para cá, entendeu? Eu digo isso porque eu já tive que lidar com católicos assim, tá? Gente que chegou à minha paróquia, né? Porque hoje tem uma coisinha chamada internet, né? Entendeu? Então, esses grupos aqui chegam até esses católicos comuns. E como eu disse, os sede-vacantistas têm certos argumentos bons, viu? De boa retórica, inclusive. E aí, tem um cara muito bom, inclusive, assim, muito bom no sentido de falar bem. Ele argumenta bem, entende? Que é o Frei Tiago. Frei Tiago. Então, o Frei Tiago, ele é o grande responsável por fazer o sede-vacantismo chegar nessas pessoas aqui, ó. Chegar nos católicos comuns, nas pessoas mais simples, nas pessoas que estão ali na paróquia. Ele faz isso através, claro, do seu canal na internet, né? Tem outros sede-vacantistas? Ixi, tem um monte, ó, aqui. Vamos lá, vamos apagar essa coisa feia aqui, né? Tem, né, dentro dos sede-vacantistas tem várias visões também, né? O próprio Frei Tiago já não se identifica mais como sede-vacantista, né? Mas enfim, aqui você tem sede-privacionistas, né? Outro assunto que daria só um vídeo, né, para falar sobre isso, mas eu não quero falar muito sobre isso aqui não. Só quero fazer esse vídeo aqui sobre a crise, depois falar um pouco como eu saí disto, dessa confusão toda e pronto, né? Não quero ficar mais tocando nesses assuntos. Mas você tem sede privacionista, você tem os totalistas. O que significa cada um desses? Calma aí, né? Entendeu? Enfim, os sede privacionistas, por exemplo, eles vão falar que existe um papa material, que o papa atual é papa material, não? Ou seja, ele não tem a forma, porque ele não tem a fé. Mas, como ele está ocupando a sé, então ele é papa materialmente, ou seja, a sé está ocupada, de certa maneira, mas, né, ele não é um papa formal, não? Então ele não tem aquela autoridade espiritual, a infalibilidade, aquilo lá. Por quê? Porque, continua a afirmação, ele é herege, entendeu? Por isso. O totalista vai dizer assim, olha, né, não tem papa, não tem sacramentos válidos, somente de alguns poucos bispos, né, alguns poucos bispos que foram ordenados validamente, né? Então, a gente não tem jurisdição, sem jurisdição não dá para fazer nada, não dá para fazer um papa, certo? Então, impossível fazer um papa, né? Você tem os conclavistas, a sé está vacante, né? Então vamos fazer um papa. Como? Vamos convocar um concílio, né, geral, imperfeito, né? Ou um conclave. Essa ideia do conclave é quase impossível, né, segundo eles mesmos, porque os cardeais que estão ali não são válidos, porque não foram escolhidos por um papa verdadeiro, né? Então, isso aqui é a ideia deles, certo?
conclave. Pronto. Certo? Conselho Geral Imperfeito. Isso aqui é, a princípio, atualmente, o pensamento do Frei Tiago. Tá? O que o Frei Tiago se diferencia desses outros sede-vacantistas? Que é um pouco da minha opinião. E por que ele tem um alcance maior, por que ele cresce mais? Simplesmente porque ele é mais simpático. Simplesmente por isso, sabe? O que eu quero dizer com isso, ele ser mais simpático? Ele é mais compreensivo com os católicos que estão aqui, entendeu? Por quê? Porque ele mesmo fez esse percurso. Né? Ele fez esse percurso, ele era um católico, ele era um frei, um padre, enfim, aqui, né, de linha mais conservadora, queria celebrar Paulo VI direitinho, bonitinho. Aí depois, né, ele foi passando, né, para a mentalidade mais de celebrar só missa tradicional. Não estou dizendo que ele passou por esses grupos aqui não, tá? Mas ele foi mais para a missa mais tradicional. Aí depois ele foi descendo, até chegar aqui no sede-vacantismo. E depois até aqui no conclavismo, certo? Então, como ele fez esse percurso, né, eu acho que é por isso, eu acredito que é por isso, ele tende a ser mais compreensivo com as pessoas que estão aqui, ó. Entendeu? Com as pessoas que estão aqui. Ele sabe que, por exemplo, não é fácil a pessoa sair daqui e vir para cá, entendeu? Entendeu? Isso não é fácil. Isso que diferencia ele dos outros grupos, principalmente, segundo a minha opinião, tá? Por quê? Porque tem muito sede-vacantista aqui que os caras são muito bravos, sabe? Eles, assim, são briguentos. Tem muito aqui que são briguentos. Muita gente aqui é briguenta, né? Então, tipo assim, você é um modernista, você é um herege, você nem é padre e por aí vai, né? O cara já chega já te chamando de, sei lá, não é Padre Lucas, é Lucas, entendeu? Tipo assim, a pessoa nem tem muito respeito, né? Então, o Frei Tiago, né? O Frei Tiago, como ele passou, né? Ele passou por vários problemas, né? Tem vários problemas, a história dele, enfim. Ele é mais compreensivo, né? O que o senhor acha do Frei Tiago, né? Como eu já disse, eu não sou sede-vacantista, não adotei essa posição, entendeu? Eu continuo na minha paróquia, sou um simples pároco de aldeia aqui, né? Mas assim, eu conheci o Frei Tiago, né? Conversei com ele algumas vezes, enfim, não vou negar isso, né? E eu vi que ele tem eu acredito que ele tem uma reta intenção, entendeu? Na verdade, sendo sincero, e esse é o meu ponto de vista geral aqui sobre tudo isso, é que, no fim das contas, todos nós aqui, e acho que é isso que falta um pouco, né? Eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, somos vítimas, né? Nós somos vítimas, né? Dessa crise que se instalou na igreja, entendeu? Eu acredito que, claro, que deve ter alguém aqui que está mal intencionado, e de fato deve ter pessoas mal intencionadas, mas assim, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, entendeu? Tipo, sei lá, 90%, né, está de fato querendo ser fiel a Jesus, está de fato querendo ser católico, entendeu? Eu acho que, e é isso que eu penso que falta, né, as pessoas enxergarem. Eu, por exemplo, só de eu ter dito que eu conversei com o Frei Tiago, isso aqui já pode causar problema para mim, né? Por quê? Porque, por exemplo, para um católico comum aqui, né, que já tem alguma noção, aliás, para um católico aqui mais conservador, já tem alguma noção sobre a crise na igreja, eu ter falado com alguém daqui é um absurdo. Eu tô impuro. Eu falei com um leproso, entendeu? Porque eles aqui são leprosos, entendeu? São leprosos, você não pode tocar neles, você vai ficar impuro se você falar com eles, entendeu? Não escute o que eles dizem, por aí vai, né? Eu lembro da vez que alguém aqui do Centro Dom Bosco, um membro, né, do Centro Dom Bosco, né, ele foi tomar um chopp com os sede-vacantistas, né? Foi tomar um chopp com essa galera aqui. Moço, foi uma confusão. O cara teve que se justificar, explicar, falar um monte de coisa, né? E assim, é claro que são posições que são muito distintas, né? E que têm graves consequências, graves consequências. Não estou relativizando isso aqui não,
tá? Só que eu penso que nós tínhamos que ter mais uma coisinha chamada caridade, entendeu? E uma outra coisinha que nos ajuda também, que é importante estar incluído na caridade, que é se preocupar com a salvação das almas das pessoas, entendeu? Eu sei que quem não viu o vídeo até aqui vai achar um absurdo esse vídeo todo, entendeu? Mas quem assistiu aqui até o final, né, vai entender o porquê que eu fiz esse vídeo. É por causa disso aqui, ó. Entendeu? Porque eu tô meio cansado dessa briga toda. Eu me cansei dessa briga toda aqui, ó. Entendeu? Eu vou falar isso no outro vídeo. Né? E tô cansado de ver gente falando aqui que é católico e tudo mais, que eu sou muito mais católico que o outro, que eu sou mais católico que você vai pro inferno, eu vou pro céu porque eu tenho a fé verdadeira e por aí vai. E todo mundo esquecer desse negócio aqui, ó. E disso aqui, ó, salvação das almas das pessoas. Né? Então, essencialmente essa é a minha opinião. Mas eu vou já no outro vídeo eu vou explicar por que eu, né, meio que saí dessa loucura aqui. Eu consegui sair desse turbilhão aqui, disso aqui tudo. Né? Mas o meu ponto é que falta, o meu ponto principal é que falta isso aqui. Ó. Entendeu? Tem muita tudo isso aqui é uma preocupação com uma coisa chamada fé. Né? E ela, de fato, é a base de tudo. Né? Nossa fé católica. Né? Então, aqui a discussão toda é sobre fé. No fim das contas, entra aqui a fé. Se a gente puder resumir. Mas tem gente esquecendo isso aqui. Né? E outra coisa, essa discussão toda aqui, às vezes, leva as pessoas a perderem a perderem a esperança. Entendeu? Enfim, já está na hora de acabar esse vídeo. Já falei demais aqui e com certeza esse vídeo vai dar problema para mim. Por quê? Porque, de novo, as pessoas não conseguem pensar com mais de 2 neurônios, né? É só tipo assim, você falou bem aí do Frei Tiago, falou que ele tem reta intenção, pronto, você está do lado dele, você deve ser um infiltrado e por aí vai. Enfim, loucuras, né, das pessoas, né? Mas o que eu penso é isso, né? Resumidamente. Certo, pessoal? Eu quis aqui fazer um panorama geral sobre a crise na igreja, pelo menos a maneira como eu enxergo, vejo um pouco dos argumentos. Claro, gente, olha, questão de argumento, né? Tem muita coisa aqui, né, em relação ao argumento. Tentei resumir um pouco, né, aquilo que são os argumentos principais, aqui principalmente dos sede-vacantistas e dos outros grupos tradicionais, entendeu? Se ficou alguma dúvida aí, a gente pode até conversar nos comentários de maneira civilizada, entendeu? De maneira assim, honesta intelectualmente, tá certo? Mas, sinceramente, o meu problema hoje, eu diria, o principal é isso. Você tratar as pessoas como leprosos, né? Então, tipo assim, esse grupo aqui são leprosos, não se aproxime deles. Esses aqui também são leprosos, não se aproxime deles. Esses aqui são os mais leprosos de todos, junto com esses aqui. Então, se você só falar com eles, você já fica impuro. Né? E aí, assim, o que está acontecendo? Essas pessoas comuns aqui estão escutando esse pessoal aqui e estão fazendo esse grupo crescer cada vez mais. Né? Entendeu? Esse é o ponto. Né? Bem, se você ficou até aqui, então, né, deixe aí seu comentário, por favor, de maneira civilizada. Né? Eu estou aqui apenas apresentando um pouco o panorama de como eu vejo a crise na igreja e minha opinião um pouco sobre essa discussão toda, sobre esses grupos. Farei um vídeo, né? Agora, daqui a pouco, vou gravar um vídeo sobre a crise, pelo menos como eu saí desta crise, dessas discussões todas aqui. Né? Passei meses vendo vídeos, vendo citações, né, desses mais diversos grupos. Algo que ficou faltando eu ver, confesso, né, é a tese, né, do padre Daniel, do IBP, né, onde ele fala sobre os graus de assentimento ao magistério. Isso é uma coisa interessante, tá? Mas, enfim, o meu ponto é que vou fazer um vídeo, eu vou explicar um pouco como que eu fiz, o que eu fiz, pelo menos, para sair dessa discussão toda aqui, dessa confusão toda aqui.
e passar a viver um pouquinho mais da minha realidade aqui como pároco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.